Está conosco Diego Tomasi, diretor da FETRANSUL, diretor de logística da Câmara de Indústria e Comércio, a SIC Vale do Taquari, para falar sobre os aumentos recentes no custo dos combustíveis e os impactos que isso acaba tendo em toda a logística e na economia no geral, já que nossa produção ela é toda transportada nas vias rodoviárias e esses aumentos aí têm impactado bastante as empresas ligadas ao transporte. Tudo bem, Diego? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, audiência da Rádio Independente. Obrigado pela oportunidade, porque, como você bem trouxe, a maioria da nossa economia é transportada por caminhões. No Rio Grande do Sul, mais de 90% do nosso PIB gira sobre rodas. No Brasil, em torno de 64%. Então, toda vez que a gente tem um aumento do combustível, do óleo diesel, o impacto para a sociedade é sempre muito grande. Pois é, a gente teve relatos já até de profissionais do setor acompanhando aumentos de 33 centavos no litro do diesel, o que acaba gerando um impacto gigantesco deste, que é um dos principais custos hoje do transporte. Infelizmente, nós somos bastante assim, contrários a essa política de reajustes que a Petrobras adota, porque ela não tem previsibilidade. Por exemplo, esse último aumento, na sexta-feira ela informou que o preço do diesel ia aumentar a partir do sábado. Então não dá tempo de se negociar novas tarifas de frete, os postos de combustível, eles mesmo tendo lá no seu tanque de combustível o diesel que ele comprou com preço antigo, ele já coloca o preço novo e muitas vezes acima do que foi anunciado pela Petrobras, como tu bem trouxe, né? O ajuste ali está em torno de 22 a 25 centavos e muitos postos aumentaram 30, 33 Porque daí centavos. já muitas vezes aproveita para trazer alguma defasagem, trazer alguma outra questão para também aproveitar e aumentar mais ainda, né? Alguns têm essa política de aumentar 33 centavos, depois baixa um pouquinho, fica ali nos 28 e falam que deram desconto, né? Pois é. Então, primeiro nós gostaríamos que a Petrobras tivesse mais previsibilidade, por exemplo, ela informar com no mínimo 15 dias de antecedência que vai existir um aumento do combustível. Isso é possível, né? Porque o preço do petróleo, ele também tem essa previsibilidade. Então, a gente, né, bate muito nisso, porque quando aumenta do dia para o outro, o transportador é o maior prejudicado, porque ele negociou, ele está transportando um frete com preço antigo, mas já tem que pagar o diesel novo. Então isso prejudica muito o setor. Bom, para explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte entender o que representa o custo do diesel no transporte. Hoje o custo do diesel representa 35% da operação. Ou seja, então tudo que um transportador gasta para fazer uma viagem daqui para São Paulo, 30% desse gasto é em diesel. E por isso que toda vez que tem essa variação do preço do diesel, o impacto é sempre direto. E esse aumento, ele de forma indiscriminada, inclusive a FETRANSUL lançou uma nota justamente cobrando essa previsibilidade, ela impacta diretamente no custo do frete. Como que isso é calculado, então, para que as pessoas entendam? Na nota da FETRANSUL, né, a gente colocou ali uma crítica sobre esse aumento, justamente pela falta de previsibilidade e porque no ano passado tiveram vários momentos onde o preço do diesel da Petrobras estava abaixo da cotação internacional do barril do petróleo. E ali não houve uma redução no custo. Então, né, por muitos momentos no ano passado, o preço estava abaixo, não houve redução. E agora que ele ficou acima, já houve um repasse para as bombas. Isso prejudica bastante o setor. A gente também a gente tem feito algumas análises que esse aumento do preço do diesel tem gerado em torno de 10% de defasagem no valor do frete. Ou seja, é necessário um repasse nos fretes nessa ordem. Cada operação tem uma característica, então eu sempre gosto de deixar claro que não existe uma tabela, esse valor ele não vai ser aplicado para todas as operações, mas é uma média que nós temos. E qual o grande impacto, né, Nicolas? O frete ele acaba refletindo no preço do alimento lá no supermercado, no medicamento na farmácia. Então, por isso que a gente, né, sempre critica muito um aumento do diesel, porque impacta toda a sociedade. Muitas vezes quem diretamente sente é o trabalhador do transporte, mas quem acaba também pagando esse custo é o próprio consumidor com o aumento dos preços em geral de todos os produtos que são transportados. Quando a gente fala, né, do custo Brasil, é justamente isso, né? A falta de infraestrutura das nossas rodovias, né? O elevado custo do diesel, porque hoje o diesel está mais caro do que a gasolina, né?
o diesel sempre foi mais competitivo, porque é o que gera, digamos assim, o transporte da nossa riqueza. E se nós pegarmos agora, ele já passou o preço da gasolina, então ele está muito fora o valor. E isso impacta diretamente na movimentação da nossa economia. Diego, a gente sabe tudo que passou no ano passado e ainda os reflexos de toda essa enchente aqui para a nossa infraestrutura, a queda de pontes, enfim, problemas incalculáveis que a gente sofreu e segue sofrendo. Como que isso prejudica a competitividade do Rio Grande do Sul, especialmente frente a outros estados? Nós já temos uma característica de estarmos assim bem na ponta do Brasil, né? Então nós sempre tivemos que ter no transporte, na logística, um setor competitivo para que as nossas indústrias possam produzir aqui e nós chegarmos com esse produto de forma competitiva em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os grandes centros. Depois dessa grande enchente, desses problemas viários, o nosso custo operacional aumentou, ou seja, o nosso produto está chegando mais caro nesses outros grandes centros. Por isso que a gente está brigando muito, né, com os governos para que eles resolvam logo essa questão da infraestrutura. Um caminhão hoje para atravessar a ponte do Rio Taquari entre Lajeado e Estrela, antes ele demorava de 5 a 7 minutos para fazer esse trecho urbano, digamos assim. Ele mantinha uma velocidade constante de 80 km por hora. Então ele gastava, digamos, 2 litros de diesel para fazer esse percurso. Agora ele chega a ficar 45 minutos, 30 minutos parado, andando de forma muito devagar. Então ele já está gastando 10, 15 litros. Então olha o quanto aumenta uma simples operação de passar de Lajeado para Estrela. Então a gente está cobrando, né? A gente vem acompanhando a CCR sobre essa reforma na ponte. Esse plano de concessão aqui do Bloco 2 do Governo do Estado, também nós estamos, através da SIC do Vale Taquari, cobrando obras, agilidade, tentando reduzir tarifa, porque se o Rio Grande do Sul não tiver uma logística competitiva, a gente vai ficar cada vez mais para trás no cenário brasileiro. Pois é, eu ia mesmo trazer esse assunto à pauta. O governador, em entrevista à Rádio Independente essa semana, chegou a dizer que pedágio onde ninguém, que as pessoas querem pedágio onde ninguém passa e tarifa pequena. Como que vocês estão observando essa questão do governo do estado, que de um lado diz que vai ouvir as sugestões, mas que não vai ter um consenso em relação àquilo que é a definição da cobrança da tarifa? Nós sabemos que a questão de pedágios ela é sempre bastante polêmica. Infelizmente, né, o governo do estado e o governo federal eles não conseguem entregar rodovias em boas condições e acaba sendo necessário a concessão delas. Só que o governo normalmente ele procura ganhar 2 vezes. Ele ganha com o IPVA, que ele já nos cobra, que é um imposto voltado para obras em rodovias e estradas, e novamente com o pedágio e os impostos sobre o pedágio. Então é essa conta que a gente critica muito, né? Então se está sendo feita a concessão, porque não existe um plano, uma lei, uma legislação que ao menos abata do IPVA o valor gasto com pedágio. Porque o governador, né, ele comenta que tem que ninguém gosta de pedágio, que querem colocar pedágio onde não passa ninguém. A gente sabe que isso não viabiliza uma concessão realmente, mas em nenhum momento ele também nos traz uma solução para que a gente não pague, digamos, esse imposto em duplicidade, IPVA mais pedágio. Então por isso que a gente, né, tá batendo muito nessa tecla para primeiro reduzir o valor da tarifa, que foi apresentado, essa tarifa inicial para o Bloco 2, porque ela é inviável, ela torna o pedágio muito caro, e depois cobrando obras que realmente sejam estruturantes, porque nós precisamos ter melhores rodovias aqui na região. Até para a gente aprofundar um pouco mais esse debate, 23 centavos é a tarifa máxima, então, do que vai ser colocado para a concessão, e já se tem a definição de quantos pórticos do Free Flow serão instalados, os locais, como que funcionaria essa cobrança. Eu sempre cito um exemplo particular meu, que eu fui a Bom Princípio e eu esqueci de pagar. Sim. E eram 10 dias para fazer o pagamento e eu tomei 2 multas, uma na ida, uma na volta, cada uma de R$300, por não pagar um pedágio que, se eu não me engano, era R$8. Não me lembro exatamente o valor da tarifa, mas por um esquecimento, R$600 de multa. Uhum. E eu queria entender como que isso ia funcionar também aqui no Bloco 2. Nesse Bloco 2 eu não tenho exato quantos pórticos de Free Flow vão ser, mas são mais de 15.
né? Porque pega todo o trecho ali de Casca, Passo Fundo, Erechim também. Então, primeiro, né, a nossa sociedade vai ter que se conscientizar que vai ser necessário ter uma tag no veículo ou logo depois que passar pelo pedágio fazer o pagamento, porque o Free Flow ele tem essa pegadinha, né? Tu passa ali, não tem ninguém te cobrando, mas se depois tu não for atrás e fazer o pagamento, vai vir uma multa de trânsito que é 50 vezes o valor do pedágio. Depois dessa, fui no Sicredi lá e resolvi essa questão da tag. Então botar uma tag, né? Vai ser necessário. A concessão ali da região da Serra também, ela é só com Free Flow. Então é uma nova realidade, né? E essas inovações, elas vêm para ficar. Então mesmo que as pessoas não gostam de ter uma tag ou não gostam desse modelo, infelizmente é o que a gente vai ter daqui para frente. O que a gente está brigando na SIC do Vale do Taquari é justamente assim, como vão ter muitos pórticos de free flow e alguns assim entre trechos urbanos, que nem está previsto um entre Arroio do Meio e Lajato. Eu acho que essa é a principal dúvida. O que seria o custo de fazer esse trajeto que antes era de graça de Lajeado a Arroio do Meio? Hoje está em torno de 23 centavos o quilômetro, então nesse trecho o valor inicial que eu vi ali num edital estaria em torno de 2,20 entre Lajeado e Estrela. Entendi. Só que a gente está brigando porque nós entendemos que tem que ser no máximo de 13 a 15 centavos por quilômetro e não 23 como está proposto. Porque como a gente tem, o nosso vale ele é muito conectado, né? Então muitas pessoas moram no Rio do Meio, trabalham em Lajeado, moram em Estrela, trabalham em Cruzeiro do Sul, então tem muita movimentação interna. E se nós começar a botar um pedágio caro, a gente vai acabar com o nosso vale. A gente tem que estar muito atento a esse ponto. É importante porque tem a questão dos veículos, mas também dos próprios caminhões que pagam uma tarifa mais elevada. Os caminhoneiros, né, eles são o maior cliente dos pedágios. É verdade. Hoje 60% da arrecadação das empresas de concessão de rodovias vem dos caminhões. Então por isso que a gente, né, precisa ter obras também que atendam à demanda do caminhão. Muitas vezes a gente pensa, né, nos veículos de passeio, que tem uma maior quantidade, mas o caminhão ele precisa de um espaço maior para fazer um retorno, um ponto de parada para os caminhoneiros fazer o seu descanso. A gente está batendo bastante nesse ponto aí para não ter problemas. O que me chama a atenção nas declarações, especialmente do governador, é que ele enfatiza que serão então 5 bilhões nos primeiros 10 anos de investimentos, só que esse investimento é um investimento que vai ser pago pela tarifa, não tem dinheiro novo sendo colocado para obras, e sim nada mais do que o valor que está sendo cobrado e que está sendo então utilizado para o pagamento em uma concessão de 30 anos. O investimento de 5, quase 6 bilhões, ele é importante porque nós precisamos, né, isso não há dúvida, nós precisamos melhorar nossas rodovias. Mas o governador ele fala, né, desse investimento e como tu bem trouxe, quem vai pagar são os contribuintes que estão pagando o pedágio. Existe um aporte do governo de 1 bilhão e pouco, que ele alega que isso está fazendo o valor da tarifa já ser reduzida. Que se não fosse isso, passaria dos 30 centavos. E por isso que nós estamos buscando também um aporte maior ainda. Para chegar nesses 13 a 15 centavos que a gente entende que é o ideal, a gente quer que o governo aporte mais de 2 bilhões. Porque existe um fundo, o FUNRIGS, né, que ele está voltado para isso, para reconstrução. Então, se o governo fizer um aporte um pouco maior e reduzir o valor da tarifa, começa a se tornar um pouco menos pior. Entendi. Bom, quais são os próximos passos a partir de agora? A partir de agora, então, a gente, através da SIC e da própria FETRANSUL, nós estamos reunindo os prefeitos, né, as associações dos prefeitos aqui do Vale do Taquari, da região alta do Vale também, para todo mundo ter o mesmo consenso. Nós entendemos que sim, a nossa região precisa de investimentos, né? As nossas rodovias estão muito defasadas, mas o governo do estado precisa fazer um aporte maior nessa concessão para a gente ter tarifas mais baixas. Diego, obrigado pela tua participação. A gente até recebeu aqui o relato de um ouvinte que passou com um carro de locadora, recebeu também 2 multas. Eu não falei, né? Mas ele está perguntando, tem pontos na carteira também, né? Tem essa questão ainda da infração. Diego, obrigado pela tua participação e um bom trabalho aí. Obrigado, Nicolas. Bom dia. Valeu. Diego Tomasi, ele é diretor da FETRANSUL, também diretor de logística da SIC Vale do Taquari, falando sobre esse contexto geral aí que a gente vive no setor de logística, tanto de aumento do preço dos combustíveis, como também toda essa discussão envolvendo a concessão das rodovias aqui da região.